E aí, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Lucas. Eu sou o Jonatas. E este é o canal Saiba Mais, o seu jeito, o meu e o nosso jeito de estudar a Bíblia. Sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Jonas. Hoje, o capítulo 2. E o capítulo 2 fala sobre a oração que Jonas fez enquanto estava dentro do grande peixe. O que você faria se você tivesse passado 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe? Vamos ver o que Jonas fez. Acho que sobrou tempo para ele refletir, pensar em tudo que estava rolando, em tudo que estava acontecendo com ele, não é verdade? Sem falar no desespero, né, mano? Imagina, sem olhar, sem conseguir ver nada, tudo escuro, 3 dias e 3 noites. Ele que já tinha saído lá da cidade dele, descido até Jope, tentava ir para uma cidade um pouquinho mais abaixo, que era Tarsis. Aí entrou no navio para ir para Tarsis. Dentro do navio, ele não ficou no primeiro compartimento, foi lá pro último compartimento do navio e de lá eles jogaram ele para o mar. E no fundo do mar, o que aconteceu? Deus tomou uma providência divina e fez com que um peixe grande o engolisse. Tudo isso a gente viu no primeiro vídeo sobre a história de Jonas. Agora vamos entrar no segundo capítulo, em que Jonas já está dentro do grande peixe. Ele então faz uma oração para Deus. O primeiro ponto que eu acho que muito interessante é que no primeiro capítulo, enquanto Deus está o tempo todo tentando falar com Jonas, Jonas praticamente não tem nenhum diálogo com Deus. Ele simplesmente não responde a Deus. Mas no segundo capítulo, o que a gente vê é o contrário. É Jonas falando com Deus. Perfeito, é justamente isso aí. E a gente percebe uma mudança de forma no texto. No primeiro momento é uma prosa, é uma narrativa. Agora já é uma forma mais poética. A gente poderia classificar como um salmo de súplica. Um salmo de súplica. Isso é muito interessante. E a forma muitas vezes revela para nós o que está acontecendo. E é justamente essa mudança de forma, ela tem que ver com a mudança de atitude de Jonas. Então vamos lá para o texto? Começando lá. Versículo 1 do capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. O começo já, é um salmo, cara. Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Só que em outras palavras. Isso. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Detalhe que estava dentro do peixe ainda, né? Não tinha saído. E aí ele já está orando, agradecendo a Deus, porque Deus o havia livrado da morte. E a gente observa logo no começo o texto dizendo que Jonas clamou. Em outras palavras, Jonas orou. É o primeiro momento que aparece Jonas orando e clamando a Deus, né? No primeiro capítulo, como a gente viu lá no outro vídeo, a gente vê que quem clama, quem ora, quem suplica são os pagãos que acabam se convertendo. Mas agora Jonas ele se vê num contexto mais complicado ainda, porque ele está sozinho. E é interessante também, né, que no primeiro momento ele não suplica quando ele está para morrer com outros. Só que agora ele suplica porque ele está sozinho, né? O cara está sozinho, agora ele suplica pela vida dele. Esse é um ponto interessante. E aí o texto fala nas profundezas do mar. Nessa palavra Sheol, ela nos remete assim e dá a informação para a gente de que é algo bem profundo mesmo. Em outros momentos é usado até para o inferno, não como algo negativo, mas assim como o seio da terra. Algo extremamente profundo. O fundo mais profundo. Exatamente. Então, no primeiro capítulo, se a gente tem um processo de descida, como o Lucas citou aqui, ele desce até as profundezas do mar, agora ele reconhece que, de fato, ele está lá no fundo, está no Sheol, está no seio da terra, está no mais profundo da terra. É a verdade, não minto. Agora, então,
clama ao Senhor, porque ele reconhece a sua indignidade, a sua incapacidade frente à majestade e onipotência de Deus. Ele fala, cara, agora acabou para mim, só o Senhor Deus pode me livrar. E aí ele começa então já a se alegrar, porque o Senhor havia escutado o clamor dele. Continuando aqui então no versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Já é a segunda vez que ele faz referência ao templo, né? Cara, isso é algo interessante, porque mostra que Jonas tinha mente no templo. O que era o templo? O santuário. O lugar onde Deus habitava junto ao povo de Israel. Perfeito. Isso nos mostra que Jonas aqui nesse contexto ele estava com o coração de certa forma arrependido. Porque é no santuário onde se ministra o perdão, onde se ministra o arrependimento. Sim, e se você quiser saber mais sobre o santuário, vou colocar aqui na descrição o link para o nosso vídeo do santuário. Você pode ver logo depois que assistir esse vídeo. Mas vamos continuar aqui. Bora. Versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente. E Lucas, no versículo 8 a gente enxerga algo muito interessante aqui, que é uma das ironias do texto. A gente viu que no capítulo 1 tem várias ironias. E no versículo 8 do capítulo 2 diz, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas de certa forma, quem abandonou aquele que é misericordioso foi o próprio Jonas. Quando ele não quis fazer a vontade de Deus e tentou se afastar, se esconder, fugir da presença do Senhor, ali ele estava abandonando aquele que é misericordioso. Portanto, esse aqui é uma ironia do texto. Agora eu posso soltar um spoiler? Pode. Do capítulo 3, a gente vai ver no capítulo 3 que um dos motivos pelo qual Jonas não queria ir até Nínive era que ele não queria apresentar este Deus misericordioso. Então, ele estava fugindo de Deus por causa da misericórdia de Deus. Olha, e é que loucura. exatamente o contrário do que ele está colocando aqui na própria oração dele. Olha só para você ver como o texto bíblico é capcioso, irônico, e a gente só consegue pegar essas sutilezas a partir do momento em que a gente vai exatamente para o texto bíblico. E ele diz, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E aí a gente imagina, né? Finalizando esse capítulo 2, de que de agora em diante Jonas vai pregar, Jonas vai mostrar para essas pessoas que acreditam em ídolos inúteis, como ele coloca ali no versículo 8, que desprezam a misericórdia de Deus. Vai ser um novo homem agora. Vai totalmente convertido agora, aceitando os desígnios do Senhor, aceitando o chamado, a convocação do Senhor. Agora ele vai ser um cara diferenciado que vai fazer tudo certo. É interessante. Será que isso vai acontecer? Será? Ou será que é apenas promessa de final de ano, né? Que você faz ali, ano que vem eu vou emagrecer, vou começar a fazer exercício físico, vou tirar nota boa em todas as provas. Ou então, às vezes, a gente se encontra num contexto bem complicado, assim, a gente ora para Deus e fala, Senhor, se o Senhor me livrar desse problema aqui, olha, eu vou fazer tudo certinho agora, eu vou levantar de manhã, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer tudo certinho. Você já fez isso aí? Pois é, Jonas aparece nesse contexto fazendo um pouco disso aí. Vou até escrever um salmo. Exatamente, um salmo bem lindo. Mas ó, eu queria destacar um ponto aqui no versículo 6, que diz o seguinte, desci até os fundamentos dos montes, desci a terra. Isso me remete um pouco a Moisés, porque Deus se encontrava com Moisés no cume do monte. No alto do monte, Deus chamava Moisés para subir ao monte e tinha um encontro com Moisés ali no monte. E com Jonas foi o contrário. Mas com Jonas foi o contrário. Isso nos mostra que Deus, cara, Ele tá e Ele vai aonde você estiver. Desde que você esteja com o coração aberto. Mas sempre com o objetivo de nos erguer, de nos levar para cima. De nos levar para um caminho de subida e não um caminho descendente. Porque Jonas estava num caminho descendente, mas ele diz que o Senhor desceu até os fundamentos dos montes para encontrar ele, para comover o coração dele e para reerguer ele. Porque ele fala, contudo fizeste subir da sepultura. Então isso nos mostra que um caminho sem Deus, ou um caminho em oposição à vontade de Deus, é um caminho
descendente. E outra, a vontade de Deus é a vontade de vida, né? Então, de vida, exatamente. se afastar de Deus é o mesmo de que se afastar da vida. Tanto que no profundo, nas profundezas, onde que tem, o que tem nas profundezas? Morte. E Deus retira Jonas de lá, utilizando, obviamente, esse peixe. Então, o peixe aí, ao invés de ser o grande, talvez, protagonista da história, o peixe é apenas um acessório para mostrar a vontade de Deus para Jonas, assim como foi no capítulo 1 lá a tempestade, mostrando claramente qual era a vontade de Deus. E olha só, como nós dissemos, o capítulo de Jonas tem uma forma muito bem feita que aponta para o seu conteúdo, de forma que o capítulo 1 se relaciona com o capítulo 3 e o capítulo 2 se relaciona então com o capítulo 4. Então eu recomendo que além deste vídeo você também continue assistindo essa série de 4 episódios sobre Jonas e obviamente o capítulo 2 vai se relacionar com o capítulo 4 e você vai ver como daqui a pouco. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilha com os amigos, mostra para toda a família e ó, não esquece de dar aquele like aqui, aperta o sininho também para ficar ligado em todos os nossos vídeos. E é isso aí. Tamo junto e acompanhe o nosso estudo com Jonas capítulo 3. E aí, você curtiu o vídeo? É bom demais da palavra de Deus, não é verdade? Então quer assistir um pouco mais de vídeos? Vem aqui, clica nesses vídeos aqui e se você quiser receber materiais, deixa o seu e-mail aqui no link da descrição que vai ser bom demais entrar em contato com você. Valeu! Entra lá, viu? Entra lá! Eita!